Amigos, olá a todos. Agora estamos no campus da MGT UCLA em homenagem a Bauman. E hoje vamos visitar o Centro de Engenharia de Sistemas Estratosféricos, onde Arkady Ditovsky vai nos fazer um tour e contar sobre o que eles fazem lá. Vamos lá. Temos pontos. Aqui acontecem os testes. Nos invólucros temos produção experimental, corte, soldagem, equipamentos de bordo. Aqui também fica o escritório de design. Em outros pontos, trabalhamos com peças metálicas, em soldagem, corte, dobre assim por diante. E ainda temos um campo de testes. Vamos, aqui fica diretamente a área de soldagem. Recentemente trouxemos um filme, com mais de 2 metros de largura, um filme de 5 camadas. Aqui ocorre a maior parte das operações de soldagem. Temos vários tipos de máquinas de solda. Esta é uma máquina de solda termoimpulsiva. Sergei, você pode mostrar algum tipo de junta? Ou seja, o princípio de funcionamento desta máquina é que a fita, uma fita de nicromo, é aquecida por uma corrente elétrica forte durante alguns segundos, depois ocorre o processo de resfriamento, e assim se forma a junta. Aqui, todos os parâmetros do modo são importantes na velocidade do processo, a velocidade de aquecimento, a velocidade de resfriamento, a temperatura máxima. Tudo isso é ajustável nesta máquina, até centésimos de segundo. Aqui se configura um modo de operação. É possível trocar o eletrodo. Pode-se instalar um de 1 metro, por exemplo, no lugar de um de 30 centímetros. Atualmente, estão sendo fabricados eletrodos com largura de 30 milímetros. Ou seja, este é o eletrodo de 1 metro. Então, esta é uma peça substituível? Sim, esta parte da mesa é removível. E também é possível instalar aqui eletrodos com formatos especiais. Trabalhamos com vários tipos de filmes, em filmes de polietileno e filmes de poliuretano. Este é um filme de polietileno com várias camadas, incluindo uma camada de barreira. E agora o Sergei, nosso principal tecnólogo, vai demonstrar o funcionamento. É feita a prensagem. Depois que o sinal sonoro termina, o aquecimento é finalizado e, em seguida, ocorre o resfriamento, e assim fica essa costura bem caprichada. Ou seja, são como aquelas seladoras que você vê no atacadão, só que essas aqui deixam as outras com inveja. É um pouco diferente em termos de qualidade. Aqui você pode ver essa costura, é o chamado ponto de sobreposição, ou seja, ele se destaca pela resistência especial, porque toda a carga recai sobre a área da costura. E, consequentemente, a carga que normalmente ocorre nas embalagens desse tipo é absorvida de forma mais completa pelo material, reduzindo o risco de defeitos. Assim, se o material for maior, você vai avançando por etapas. Sim, passo a passo, uma costura cobre a outra. Ou seja, existem ainda vários truques ao trabalhar com materiais, dependendo das suas propriedades durante a soldagem. Então os colegas sabem de tudo isso, têm habilidade, basicamente, já se adaptaram. A máquina foi idealizada, desenvolvida e fabricada aqui pelos nossos funcionários, pelos nossos rapazes. E, na verdade, está nos planos criar em breve uma segunda máquina desse tipo, já mais avançada, mas mesmo assim, muita coisa já foi feita e aperfeiçoada. Esta é a segunda máquina que temos. Esta máquina já não é termoimpulsiva, ela também é térmica. Aqui você pode ver várias zonas de aquecimento. Esta é uma máquina chinesa comprada, modificada, uma opção bastante barata. Aqui há uma zona de aquecimento, uma zona de resfriamento e uma zona de fixação. Ou seja, aqui, com vários roletes, é feito o pressionamento sequencial, depois a perfuração, e então surge a costura propriamente dita. A costura, neste caso, é do tipo barco, e não sobreposta. Aqui dá para ver como ela fica, ou seja, este é um pedaço da carcaça para 2.000 metros cúbicos. Esta é a costura. Ela suporta a carga não em toda a área da costura, mas apenas na linha onde essa carga é aplicada. A costura não foi feita para suportar grandes cargas. Ela serve apenas para manter o gás contido por si só. E, aqui está a carcaça com volume de 2.000 metros cúbicos. Ela fica compacta, dobrada em zigue-zague, um tabuleiro de xadrez. Agora ela está em 4 partes. 2 partes estão no caminhão, 2 estão armazenadas.
O pessoal já está soldando as últimas costuras. E vocês compram diferentes tipos de filme plástico, testam, verificam de alguma forma? Todos os filmes passam por testes de resistência à tração e de permeabilidade a gases. Tudo isso é feito aqui também? Não exatamente. Aqui nós não testamos para gases. Quem faz isso são nossos colegas. Aqui testamos a resistência à tração. Além disso, temos uma máquina de carga biaxial para tecidos, que permite simular a carga de pressão. Porque, quando o invólucro é inflado sob pressão de um balão ou dirigível, o tecido ali sofre uma carga biaxial. E é justamente esse tipo de carga que simulamos com uma das máquinas. Aqui está uma costura bem delicada, muito macia. Esta é uma película de 50 microns. Na junção entre a costura e o material, não se formam defeitos mesmo sob cargas significativas. Ou seja, tudo isso é importante para nós do ponto de vista da permeabilidade ao gás, não apenas da resistência, mas da permeabilidade. Aqui vemos que tais defeitos não se formam. É possível soldar produtos grandes e complexos com esse tipo de costura, passo a passo, e assim obter conexões herméticas. Os próprios materiais são testados não só em condições normais, mas também em temperaturas negativas. Ou seja, a menos 65 graus são feitas medições tanto de permeabilidade ao hélio quanto de resistência. É possível ver que os materiais se comportam de maneiras diferentes nessas condições. Por exemplo, nos polietilenos, vemos que o percentual de alongamento, que era de 400%, cai para 10 a 20%, ou seja, eles ficam quebradiços em baixas temperaturas. Bem, isso já era esperado. Tudo isso é importante. É fundamental monitorar antes de fabricar as cápsulas. Existe um bloco de controle para isso, que também fornece a alimentação elétrica. Aqui está o rolo. Ele está na fase final de desenvolvimento. Ou seja, está soldando. Colegas fizeram produtos com ele, mas identificaram falhas durante o uso. Por exemplo, a borda deste rolo é muito afiada e bastante pontiaguda. Quando a costura é pressionada, ocorre um afinamento significativo e notável. Esse afinamento funciona como um concentrador de tensão, mas, fora isso, o rolo é bastante prático. Sim, ou seja, aqui há contatos deslizantes que vêm do sensor de temperatura e do aquecedor. O rolo é revestido com teflon, ou seja, não é necessário nenhum tipo de adesivo ou antiaderente para evitar que o rolo grude no polietileno ou no poliuretano. Ele funciona sozinho. É como as frigideiras. O produto é colocado sobre a mesa, algum pequeno reparo é feito. Ou, por exemplo, é preciso fazer uma costura com formato especial. Tudo isso pode ser feito com esse tipo de rolo. Rolos como esse não eram desenvolvidos na Rússia. Acho que há uns 30 ou 40 anos, com certeza. Este é o nosso computador de bordo. Na terça-feira desta semana, ele foi testado em voo e passou nos testes com sucesso. Durante todo o processo de voo, até 100 metros do solo na aterrissagem, mantivemos comunicação contínua com ele pelo canal de rádio a cada 10 segundos. Ele transmitia um pacote completo de telemetria, coletava remotamente dados de um sensor que ficava do lado de fora. Ele media a temperatura e a pressão dentro do próprio corpo. Este é o corpo com painéis solares para o computador de bordo. Além disso, o dia estava tão ensolarado que, do lado de fora, fazia menos 60 graus, enquanto por dentro estava mais 43 graus, um superaquecimento desses. A gente achava que seria preciso aquecer, mas, na verdade, tivemos que dar um jeito de dissipar esse calor para fora. E o mais interessante é que, mesmo em condições de forte guerra eletrônica, com muita interferência de rádio, conseguimos obter um sinal de GPS estável até a altitude de 8,5 km. Ou seja, isso é digno de elogio. Acho que já temos algumas ideias para os equipamentos próximos, e vamos aumentar essa altitude. Ou seja, vamos continuar trabalhando para manter as coordenadas do próprio aparelho, para saber não só a altitude pelo barômetro, mas também sua localização exata. Agora, nas áreas onde há guerra eletrônica, isso apresenta certas dificuldades. Mas, no geral, esse método de enrolar a carcaça permite reduzir significativamente o esforço do processo e aumentar a qualidade do trabalho.
Porque tudo acontece em um só lugar, as pessoas não precisam ficar correndo de um lado para o outro. Então, a carcaça tem 30 metros de comprimento, para ela uma mesa de 30 metros, pesos, contrapesos, guias. Aqui tudo é feito em 6 metros quadrados, em 8 metros quadrados. Neste espaço, seria possível fazer 2 ou 3 dessas carcaças ao mesmo tempo. E para trabalhar nela, bastam 3 pessoas. Faz em 2. Dá até para fazer em 2. Dá até para fazer em 2. Asterisco andar menos 1, asterisco. Pode passar. Esta é uma carcaça de gás para 40 metros cúbicos. Há 2 semanas ela está em testes, basicamente, sendo testada quanto à permeabilidade ao gás. Ou seja, temos dados sobre a permeabilidade ao gás do filme e das costuras. Mas, além disso, a carcaça tem vários outros elementos, como, por exemplo, no topo, é instalado um apêndice de lado, há uma mangueira de abastecimento e outras coisas mais. Eles são feitos de materiais diferentes, são soldados de maneiras diferentes. Por isso é importante testar a carcaça como um produto inteiro e completo. Foram realizados testes detalhados, primeiro com a mangueira de gás na parte de cima, depois tiraram, amarraram de novo e testaram novamente, depois pegaram e abaixaram cuidadosamente. Agora estamos na fase de teste em que o topo está preso na parte de baixo, e a própria mangueira de gás, que também pode ser uma fonte adicional de vazamento de hélio, está posicionada embaixo, ou seja, o gás praticamente não entra em contato com ela. E agora, sem alterações, apenas coletam regularmente as medições e constroem um gráfico. Aqui a força de flutuação é pequena, então não temos muito receio de que isso vá sair voando. Vemos 6,8, 6,87. Nós realizamos os testes por pelo menos 2 semanas. Na verdade, poderíamos fazer por 1 semana, mas preferimos ser cautelosos. Ou seja, os testes anteriores que fizemos para verificar a permeabilidade ao gás. Esse vermelho aqui é justamente a mangueira de abastecimento. Para não perdê-la de vista, eles ficaram lá por 1 mês, dentro do hangar. E descobrimos que, apesar de o hangar teoricamente proteger do sol por todos os lados, a força de flutuação varia muito dependendo da hora do dia, chegando a mudar literalmente em 2 quilos. Por isso, nos escondemos da radiação infravermelha, indo para o porão. Aqui o sol já não aparece de jeito nenhum e, como estamos debaixo da Terra, a temperatura é bastante estável, ou seja, não vemos mais essas variações ao longo do dia. Temos uma linha estável, digamos, de temperatura. O alinhamento dos planetas, segundo os dados de peso, segundo as medições de peso, está presente aqui. Dentro do invólucro foi instalado um sensor, ele é autônomo. Ele é alimentado por uma pequena bateria, onde há um sensor de temperatura, pressão, tensão e, consequentemente, ele transmite as leituras em tempo real para a estação receptora. Aqui vemos que agora está marcando 102,08 kPa. O ping é monitorado aqui. Mostra quantos segundos atrás chegou a última mensagem. Aqui, 5 segundos chega uma mensagem. Indicado que há um cartão SD, é possível ativar a gravação. A temperatura marcada como 19 graus, variações de temperatura são registradas. É possível conectar vários sensores, até 4 ao mesmo tempo. Inserido um cartão SD, então é possível construir gráficos com base nos dados. Ou seja, por exemplo, a maioria dos manômetros diferenciais com os quais trabalhamos, bom, em primeiro lugar, é um monte de adaptadores, até o tubo, até o receptor de pressão. Em segundo lugar, parte desses manômetros diferenciais vaza por si só, ou seja, não sabemos o que está vazando, o manômetro ou o invólucro. E quando o sensor está dentro e tudo é recebido via rádio, isso é muito fácil de descartar. Ainda mais porque a gravação é contínua. Enfim, tem se mostrado muito eficiente. Já foram feitos vários desses painéis. Também existem 5 desses sensores, e exatamente os mesmos sensores são instalados dentro das cápsulas para o voo, para monitorar o superaquecimento e a pressão interna. E, mais uma vez, qual é a principal função dele aqui, desse balão? Agora ele está em testes, aprimoramos constantemente as tecnologias. Balões desse tipo já voaram, mas são pesados e caros. Ou seja, tentamos torná-los leves e baratos.
Este balão é 2 vezes mais leve que a versão anterior. Agora ele está no 3º dia de testes, com pressão estável. Ele é hermético, com ar comum. Com ar comum. A pressão dentro dele fica em torno de 3 kPa, se zerarmos tudo. Quantos metros cúbicos ele tem? Ele tem cerca de 20 metros cúbicos. É um balão com mais de 3 metros de diâmetro, aproximadamente 3,5 metros. Ele serve para a gente se manter no nível de voo, para não subir. Se simplesmente soltar esse invólucro na atmosfera, ele vai subir, expandir até o volume máximo e, depois disso, ou estoura ou libera o gás e cai. E isso vai acontecer em no máximo 24 horas. E nesse caso? Nesse caso, ela se fixa a uma certa altitude graças a esse invólucro, porque ela ganha peso ao subir devido ao efeito aerostático. Certo, entendi. É apenas a lei da aerostática que faz com que ela ganhe esse peso. Veja, por exemplo, que uma das balas quebrou aqui. Isso foi durante o teste de 10 kPa. Aqui, e essas correias catenárias, rosas ali, a maneira de amarrar todas essas rosas e assim por diante, transferindo a carga. Tudo isso tem grandes nuances. Na prática, já tivemos que lidar com isso, buscar uma solução. Aqui temos os engenheiros de testes do nosso departamento de projetos. Eles acompanharam o voo de ontem. Aqui, a trajetória. Olha, acabou de ser atualizada. A trajetória da aeronave veio de Moscou. Voamos à esquerda do reservatório de Chkalov. Este é o ponto de partida, este é o ponto de pouso. O satélite praticamente não captou nada. Agora vou mostrar para vocês a própria trajetória pelo canal de rádio. Esta é a nossa altitude. Esta é a altitude pelo barômetro. Esta é a altitude pelo GPS. A partir de certa altura, começaram a nos bloquear. Isso foi a 8 quilômetros. Esses picos aqui são o funcionamento padrão da guerra eletrônica. Galera, vocês estão caindo. Levantem o nariz. O drone entra em stall. Pelo barômetro, a transmissão estava bastante estável. Esse é o trajeto que o nosso GPS de bordo nos enviou pelo canal de rádio. E depois disso a guerra eletrônica começou a interferir, a girar e tudo mais. Já não sabíamos onde estávamos. Mas a precisão da previsão, literalmente, meio quilômetro. Esta é uma máquina de carregamento biaxial. Em princípio, os caras também testam nela várias fitas. Aqui já vai dar certo, né? Sim, aqui já pode, sim. A máquina também foi feita aqui. Aqui, neste dispositivo, prende-se o tecido ou o filme e, consequentemente, ele é rasgado ou em uma direção ou em 2 direções. Também pode ser colocada uma fita. Ou seja, é assim que funciona. Escolhe-se uma das 2 direções, né? Ou pode ser logo para os 2 lados? Pode ser logo para os 2 lados, sim. Ou seja, é só uma forma mais complexa do próprio corpo de prova. Aqui está um corpo de prova. Ele foi rompido. Mediu-se a carga que ele suporta. De que massa, se é que dá para dizer exatamente assim, pode ser medida? Aqui é pouco, ou seja, isso aqui tem 5 centímetros. No geral, os tecidos mais resistentes que usamos normalmente têm valores de algumas milhares de newtons na ruptura. Ou seja, essa máquina suporta essas cargas. Quais são seus próximos planos nesse campo de trabalho? Bom, dá para ver o plano de voos. Isso a gente discutiu com a Rosaviatsia, justamente os planos para um voo de longa duração no final de junho. Ou seja, consideramos 2 plataformas de lançamento. Uma em Vandeit, outra em Kirchach. Esse já é um trajeto de mais de 50 horas. Aqui estão várias regiões. Leningrado, Ivanovo, Vladimir, todas são afetadas. Aqui seria necessário cancelar 8 voos para que nosso voo não representasse perigo para o tráfego aéreo. Aqui, perto do grande reservatório de Gorky, encontramos um lugar onde, em princípio, não há restrições de voo. Ou seja, há algumas rotas aéreas que cercam este local próximo ao reservatório,
O que é importante notar e considerar. E se, consequentemente, a decolagem for em direção ao norte, nordeste, então não tocamos nessas rotas. Aqui, em vez de um setor circular, simplesmente se constrói um setor em forma de triângulo ou quadrilátero. Bem, e a rota para 50 horas não difere muito uma da outra. Ou seja, aqui dá para ver há apenas um ponto de decolagem. Ou seja, o formato delas é o mesmo, só que uma rota está um pouco deslocada em relação à outra. Então, no início da próxima semana, vamos atualizar essa previsão e já discutir as restrições específicas. Por exemplo, agora sobre a Rússia, a corrente está relativamente fraca. São velocidades de 17 km por hora, 9 km por hora e assim por diante. Isso é para uma altitude de aproximadamente 18 km. Se subirmos um pouco mais, aqui já há um transporte estável de leste, justamente de leste para oeste, com velocidade de 30 km por hora, 50 km por hora. E se, por exemplo, passarmos para o período de inverno? Por exemplo, vamos olhar para janeiro deste ano. Então, nessas altitudes, vemos um vórtice estável, que existe em toda a espessura da atmosfera, com velocidades muito altas, 250 km por hora, 150 km por hora. E praticamente durante todo o inverno ele permanece estável, ou seja, às vezes, um evento uma vez a cada alguns anos, quando ele se divide em dois vórtices, passam a existir independentemente um do outro. Mas, aproximadamente uma semana depois, ele volta a se fundir em um único vórtice, e é possível voar ao redor dele como um satélite. Sobrevoando constantemente as mesmas regiões, e se houver muitos desses aparelhos, então podemos ter comunicação contínua na região ou monitorá-lo o tempo todo. Ou seja, isso é bastante interessante. Interessante e legal, porque não é preciso lançar um satélite usando um foguete caro. Então, pessoal, acho que por hoje é só. Agradeço ao Arkady por ter nos conduzido por essa excursão fascinante. Foi muito interessante ver como tudo funciona aqui com vocês. É muito bom perceber que tudo está em um nível tão alto. Fico feliz que vocês tenham encontrado um lugar onde podem se desenvolver na direção que lhes interessa e que será útil para a nossa grande causa comum. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. A gente se vê. Até mais. Perfeito, obrigado.